Alô, produtores! Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro módulo do nosso curso de Eventos e Experiências Corporativas. A partir de agora, eu vou compartilhar com vocês as nossas técnicas relacionadas à gestão, beleza? Por que trabalhar esse assunto? Porque ser um gestor ou uma gestora faz parte da evolução de um produtor, faz parte de você saber como lidar com crises, faz parte de você saber como lidar com expectativas, com pessoas e por aí vai. Como produzir um projeto você já sabe. Agora vocês vão aprender a gerir e orquestrar os principais pilares dele. Feito? E para começar, vamos logo encarar de frente a gestão de crise. No módulo 1, vocês aprenderam a identificar uma crise e a mapeá-la. Agora, vamos falar dos principais exercícios para diminuir o impacto dela no projeto. Então, bora para as dicas JustBox dessa primeira aula do módulo 3, gestão de crise. Dica 1, inteligência emocional. Galera, essa sempre foi e sempre será a tua principal ferramenta para lidar com a gestão de crises, ok? Principalmente nesse nosso mercado de eventos, onde a gente lida com vários perfis de pessoas e com várias intensidades de energias. Assim, é fundamental a gente tirar um tempo para saber trabalhar e, acima de tudo, respeitar a nossa inteligência emocional. E existem várias formas de você fazer isso. A primeira é saber criar um ambiente positivo para você e para a tua equipe. Ok? E não confunda ambiente positivo com ambiente fantasioso. Ser positivo é trazer os lados favoráveis das situações e juntos achar a alternativa daquele momento. Ok? Outra, respeitar o teu próprio corpo e entender que nenhuma decisão pode ser tomada na base do cansaço, na base do teu limite físico. Se for extremamente necessário, peça ajuda para o teu time, compartilhe a tua agonia. Ok? Mais uma, encarar de frente os estresses e não deixar o nervosismo assumir o comando da situação, galera. Eu sei que às vezes parece inevitável, mas com calma e muita água fria no rosto, vocês aos poucos vão se conhecendo e vão criando essa habilidade de conduzir o momento sem estresse, ok? E por último, aprender a mediar e não a reagir a uma situação. O que eu quero dizer com isso? Que se a gente não dá tempo para a parte pensante do nosso cérebro agir, a parte emocional vai atacar. E quando o emocional descontrolado ataca, raramente ele acerta na decisão. Então, tudo que chegar numa situação de estresse, por mais delicado que seja, precisamos oxigenar e dar tempo para o nosso cérebro absorver, trabalhar e externar a melhor decisão para se tomar. Faz sentido? Gente, o resumo é, nós estamos rodeados de pessoas, de desafios e de expectativas, nossas e dos outros. Logo, a gente precisa fazer a gestão de tudo isso de forma prática, objetiva e imparcial. E como a gente consegue fazer isso? Trabalhando o nosso jeito de pensar e trabalhando principalmente o nosso panorama de visão das coisas. Falei lá no módulo 1, às vezes o exercício mais indicado para resolver uma crise é sair do plano, da visão atual e olhar a situação de um outro ponto de vista, para a gente conseguir enxergar todos os lados da moeda e poder tomar a melhor decisão para aquele momento, ok? A nossa inteligência emocional não se desenvolve do dia para a noite. Ela precisa de adubo, ela precisa de alimento para crescer. E sabe quais são esses alimentos? Os desafios do dia a dia e os erros e acertos que a gente coleciona a cada fim de projeto. Meio tenso falar disso? Não, não precisa ser, galera. Olhar para o lado bom desse processo de desenvolvimento já é começar a cultivar a tua inteligência emocional. Afinal, estamos ficando cada vez mais fortes e isso é incrível. Dica 2. Antecipe e não procrastine. Ok? Segunda dica super pertinente para essa aula. E ela serve muito mais quando você já mapeou as possíveis crises e já tem elas, teoricamente, à vista. Galera, se antecipem e não deixem a bomba estourar. Se tem a possibilidade, trabalhe a solução com a tua equipe, elaborem plano A, plano B, plano C e não deixem virar uma bola de neve. Agora, aquele lance de ter atitude pode salvar o teu projeto e o trabalho de muito tempo de dedicação de toda a tua equipe. Lembrem sempre que vocês são o gás da equipe, vocês são os responsáveis por conduzir todos os processos. Não esperem dos outros atitudes que são de responsabilidade de vocês, beleza? Aliás, além disso, também não se esqueçam de que a equipe é o reflexo de vocês. Sirvam de exemplo para que eles também tenham atitude no dia a dia do trabalho em equipe.
Dica 3. Empatia e transparência. Que não deveria nem ser tratada como uma dica, né? Mas sim como comportamento padrão, né, galera? Bom, crises já são momentos de longos desconfortos para quem está envolvido nela, né? Agora, querem uma dica para melhorar um pouco, nem que for só para se sentirem mais acolhidos e confiantes? Compartilhem o sentimento de vocês com o teu time. Peçam o mesmo para eles, pessoal. Troquem experiências e pratiquem a lei da transparência no ambiente de trabalho de vocês. Com o jogo aberto e sem rabo preso, o fardo da crise fica muito mais leve de se carregar e a solução, às vezes, está mais perto do que vocês imaginam. Ambientes empáticos e confiáveis servem para ser o nosso porto seguro, servem para a gente buscar energias para conseguir tomar as melhores decisões durante o processo. E essa dica não serve só para a equipe interna, serve para trazer à tona os fornecedores. Eles precisam saber que estão lidando com pessoas do bem, com pessoas empáticas e transparentes. É assim que eles vão pegar confiança para jogar limpo com vocês quando der qualquer tipo de problema. Sejam empáticos, transparentes e deem abertura para as pessoas. O resto se resolve por si só. 4. Carta na manga. A última dica. Não fiquem na mão apenas do plano A. Não fiquem na mão só de um fornecedor. Não fiquem na mão de uma única pessoa. Galera, no meio de eventos e experiências corporativas, nós lidamos com vários perfis de pessoas e várias situações diferentes, inclusive inusitadas, que podem fazer a gente precisar de um plano B a qualquer momento. Então, essa dica é justamente isso. Peguem todo o planejamento de vocês e tenham um plano B e C para todos os itens. Isso vai te ajudar de duas formas. Primeiro, a ter parâmetro de serviço, né? Qualidade, não te deixar refém de um único fornecedor. E segundo, quando alguém te deixar na mão, você prontamente já terá a solução para aquele problema e o impacto do projeto vai ser muito menor. Repito, galera, a treta não é dar problema. A treta é você não ter nem de longe uma solução para aquela treta. Isso é o pior que pode te acontecer no meio de uma crise. Então, se adiante e organize todos os cenários possíveis. Pronto! Dicas passadas dessa nossa aula de gestão de crise. Desenvolva sua inteligência emocional, se antecipe e não procrastine problemas, empatia e transparência em todo o processo e tenha a carta na manga para todo o teu planejamento. Com essas dicas bem alinhadas, qualquer crise fica muito mais próxima de ser resolvida. Etapa 1. Identificando a crise. Começando por algo que vocês já sabem, hein? Lembram? O que é um problema? O problema é o resultado de uma falta de atenção ou falta de experiência em algum determinado item do projeto. Confere? Bom, no geral, ele pode te atrasar, te prejudicar, mas não vai comprometer a entrega do teu projeto. Feito? E o que é uma crise? A crise é um problema piorado, problemão, ou mal administrado que pode comprometer a entrega do teu projeto, criar um conflito interno, impactar a tua reputação ou na reputação do teu cliente e, por último, dar um baque financeiro na planilha do teu projeto. Como eu falei lá no módulo 1, a crise normalmente está disfarçada no meio dos problemas e nem sempre dá para identificar ela logo de cara. Ela vai precisar de um segundo gatilho ou vai estar ligada em algum outro problema para estourar de vez, ok? Em resumo, galera, o problema precisa ser resolvido de forma prática e objetiva. Não se envolvam muito com ele, não fiquem se martirizando, mas sim aprendam com ele e não deixem ele acontecer de novo. Agora, quando for crise, a atenção é mais intensa e vocês vão precisar de duas coisas: o teu time e um plano de ação. Etapa 2. Plano de ação. Galera, um plano de ação é um conjunto de tarefas que precisam ser executadas para um determinado objetivo acontecer, certo? Com ele, o nosso objetivo é diminuir ou zerar o impacto negativo que uma crise pode gerar no projeto. Só que, para conseguir criar e executar um plano de ação, você precisa ter atitude, tranquilidade e sensibilidade para conduzir a situação da melhor forma possível. Agora, não é hora de ficar chorando a morte da bezerra. Agora, o projeto precisa de vocês tendo iniciativa e sendo assertivos nas escolhas que vocês vão precisar fazer no futuro, beleza? Bom, o plano de ação pode ser feito em dois momentos. O primeiro, quando vocês mapeiam antecipadamente e já sabem que aquela crise pode estourar a qualquer momento. E o segundo momento é quando a crise é inesperada e estoura sem você saber da onde veio o tiro.
Para os dois momentos, a estratégia vai ser a mesma. Óbvio que o plano de ação para uma crise inesperada é extremamente mais delicado porque estamos sob pressão e não temos muito tempo para validar a solução. Nessa hora, o termo diminuir o impacto ao invés de zerar o impacto pode ser a escolha mais adequada para conseguir ser ágil na decisão. Não faz sentido? Independente do tamanho, um plano de ação precisa ser feito em grupo, em time, justamente para ter o maior número de pessoas possíveis ajudando a pensar em todos os pontos de atenção dessa crise, beleza? Então vamos aos alinhamentos. Antes de mais nada, você, o produtor, o gestor do projeto, precisa passar confiança para as pessoas que a solução existe e que precisa de apoio de todo mundo para conseguir encontrá-la. Aqui, galera, é a inteligência emocional de vocês que vai ser o fio condutor da conversa. Depois de tranquilizar todo mundo, vamos aos fatos. Joga limpo com todo mundo sobre o acontecido. Conta todo o fato e não deixe nada de fora, por mais que vá atrapalhar algum relacionamento teu futuro. A transparência tem que prevalecer nesse momento para que a confiança intensifique ainda mais a parceria de vocês, que consequentemente vai gerar mais entrega de cada um dos envolvidos. Beleza? Gerando mais entrega, a chance de da solução aparecer é muito maior. Com todo mundo por dentro de tudo, comecem a pensar em saídas. Não descartem todas as ideias logo de cara, vão anotando tudo como um famoso brainstorming para depois vocês terem opções na mão para poderem tomar a melhor decisão, beleza? Depois do brainstorming, selecionem 2 ou 3 saídas como plano A, B e C, respectivamente. Dificilmente elas vão ser as ideais, galera, mas vocês precisam entender que estão no meio de uma crise e precisam o quê? Diminuir o impacto e não zerar ele. Pode acontecer de zerar? Claro que pode, mas vocês precisam estar preparados para o pior. Lembrando que a prioridade é sempre manter a entrega daquele determinado item em que está em crise. Quando definirem os planos A, B e C, vocês têm 2 saídas. A primeira, executar e depois falar para o cliente o que aconteceu. A segunda, falar para o cliente o que aconteceu e mostrar as alternativas para ele, já direcionando para aquelas que vocês têm preferência. As 2 saídas são muito parecidas, mas é muito particular de cada cliente ou cada projeto por qual a gente deve optar por elas. Tem cliente que só quer saber se vocês resolveram ou não. Tem aqueles que querem saber de tudo para participar da tomada de decisão. Então, galera, agora vai ter que ser no feeling de vocês para conduzirem de acordo com o perfil de cada projeto e de cada cliente. Essas são as principais partes de um plano de ação, pessoal. Durante a produção de vocês, podem aparecer outras partes complementares que vão facilitar o trabalho do teu time. Mas, no geral, seguindo esses 5 passos, vocês estarão bem preparados para lidar com uma crise. Etapa 3. Crise já mapeada. Quando a gente já tem a crise mapeada, o nosso susto é bem menor, né? Eu acho que sim. A gente, obviamente, fica abalado, mas o impacto emocional é inferior comparado a algo inesperado. Dessa forma, a condução dessa situação precisa ser feita com extrema tranquilidade e direcionada para o plano de ação que já estava mapeado. Exemplificando com um clássico das crises de eventos corporativos para vocês. Vamos lá. Durante o planejamento da convenção de vendas do nosso cliente, identificamos no mapeamento de crise que o palestrante nacional vai vir no último voo do dia para a cidade da convenção. Ele mesmo solicitou para a agência de turismo emitir as aéreas nesse último horário por conta de um outro compromisso dele. Crise identificada, porque se acontecer qualquer coisa com o voo do camarada, ele não vai chegar a tempo para palestrar na nossa convenção, correto? O nosso plano de ação foi dividido em 2 possibilidades. A primeira, entrar em contato com as principais empresas de táxi aéreo da região e deixar elas sob aviso. E a segunda, transmitir a palestra dele ao vivo através do telão. Para humanizar um pouco mais, a gente inclusive colocou um mediador para conduzir essa conversa, beleza? Bom, chegou o grande dia, já montamos o evento, já iniciamos ele também, todo mundo está credenciado e a programação está rodando super bem. Só que, por algum motivo inexplicado, o palestrante perdeu o dito do voo, galera. Ele não tem como vir em outro voo comercial e não existe outra coisa a fazer a não ser crise, 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 crise. Como vocês, produtores organizados e precavidos, já tinham mapeado essa possibilidade, não tem muito o que fazer, galera, a não ser escolher o plano de ação. Nessa situação, como envolve um investimento financeiro maior em relação ao táxi aéreo,
eu compartilharia com o cliente para entender a visão dele. A partir daí, podemos tomar a melhor decisão para o nosso evento. Só lembrando que tudo isso tem que ser feito de forma extremamente ágil, pessoal. Quando eu falo em ágil, é do tempo que a crise foi identificada até a tomada de decisão, tem que ser feita isso, sei lá, em minutos, para não diminuir as possibilidades que vocês têm na mão, ok? E por último, postura de produtor, meus caros. Lembrando lá no módulo 1, o teto pode estar caindo, mas vocês ainda são os pilares do projeto e não podem se abalar. Vocês são a fonte de energia, o ponto forte de todo mundo e precisam se comportar como um durante a crise. Com sensibilidade, empatia e transparência, mas também com muito sangue nos olhos para resolver qualquer parada, passando muita segurança para todo mundo que estiver ao redor de vocês. Gente, concordam comigo que independente da nossa escolha, teremos um impacto no projeto? Se formos trazer via táxi aéreo, vai ter um impacto financeiro. E se formos fazer via videoconferência, vai ter um impacto de expectativa do público, que esperava assistir o palestrante pessoalmente, ao vivo, a cores. Porém, vocês conseguem perceber que de um jeito ou de outro nós conseguimos manter a entrega? Um plano de ação nunca vai ser o ideal, porque o ideal é não ter que usar o plano de ação, mas ele vai diminuir o impacto negativo do nosso projeto. E isso sim é resolver uma crise. Isso sim é ver o nosso planejamento, nosso mapeamento de crise sendo útil. Isso sim é ver o teu trabalho de produtor e gestor fazendo a diferença para uma equipe inteira, galera. Etapa 4. Crise inesperada. Bom, e quando a gente acha que está indo tudo bem, está tudo lindo, numa nice, e do nada levamos aquele choque e logo depois precisamos tomar decisões super delicadas que até então não eram necessárias. Pois então, essas são as crises inesperadas. Uma crise sem aviso prévio, galera, é um problema que acontece por dois motivos. Não fizemos ou não fizemos direito o nosso dever de casa, em pensar em todas as possíveis tretas na etapa de mapeamento de crise, ou algo que foge totalmente do nosso controle. Para ambas as situações, a gente precisa manter a calma e transmitir a calma para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Entendido? De novo, a tua inteligência emocional vai ser o fio condutor que vai te ajudar a conduzir a situação da melhor forma possível. Além disso, você vai precisar ter agilidade em alguns pontos importantes. Vamos lá. Identificar e entender o gatilho dessa crise, assim você consegue direcionar a tua equipe sem falha de comunicação. Quando você consegue entender esse gatilho, você precisa deixar a área atingida pela crise avisada que você está a par da situação e está trabalhando num plano de ação. Por exemplo, se a crise for com um dos palestrantes, a área responsável pela plenária precisa saber do que está acontecendo e também saber que você já está trabalhando em cima dela. Isso evita a falha de comunicação e gera mais tranquilidade para quem está lá na boca do furacão tendo que lidar com essa crise, ok? Lembrem, o pior inimigo da ansiedade é a falta de informação, galera. Então deixem todos informados dos teus movimentos. De novo, empatia e transparência durante todo o processo. As pessoas certas precisam saber o que está acontecendo. Só que, por que eu falo as pessoas certas? Para que justamente a crise não caia na boca de pessoas que só estão ali por causa da treta e que não ajudam em nada a tentar resolvê-la. Ok? Junta o maior número de pessoas da tua equipe e trabalhe no brainstorm do plano de ação, galera. De novo, não descartem todas as ideias logo de cara. Vão anotando tudo para depois vocês terem opções na mão para poderem tomar a melhor decisão. Ok? Depois, selecionem as melhores opções e compartilhem essa situação com o cliente, para que juntos vocês tomem a melhor decisão. Sempre lembrando da agilidade que se precisa nesse momento para diminuir o risco de bola de neve. E também, por último, de novo, mais uma vez, e sempre lembrando da postura do produtor. Fonte de segurança, de confiança, de agilidade e de tranquilidade para resolver todos os desafios de uma produção, inclusive nas crises. Meus produtores, eu vou compartilhar uma teoria minha com vocês. Não existe nada que não se possa ser resolvido com muita transparência e bom relacionamento.
Nada. Por mais difícil que seja passar por alguma situação, por mais difícil que seja tomar algumas decisões e por mais injusto que o mundo pareça em momentos de crise, a gente está passando por ela por algum motivo que um dia a gente vai entender. Priorize em manter pensamentos positivos durante a resolução delas para que a tua energia não te sabote e confie que esse momento que você está passando agora vai te ajudar a evoluir e vai te fazer passar por outros tão difíceis quanto esse. E é aí que nos tornamos cada vez mais fortes e preparados para qualquer coisa. Última etapa, etapa 5, pós-crise, ok? Já que a gente foi obrigado a passar por uma crise, temos que guardar ela com muito carinho justamente para não ter que passar por ela novamente, certo? Isso inclui fazer, inclusive, uma pauta específica para ela durante a reunião de fechamento. Assim vocês conseguem expor a real situação, as ferramentas e possibilidades que vocês tiveram nas mãos, os principais desafios e a forma como vocês enfrentaram o problemão chamado crise naquele momento. Tudo isso para que fique claro para todo mundo que tem coisa que a gente não consegue controlar, até a hora que a gente enfrenta essa treta inesperada e acaba com ela. A partir de agora, ela também é mapeada. Não pela etapa de mapeamento de crise, mas porque vocês já passaram por ela e já está no repertório de crises superadas. Ok? Coloquem esses pontos de atenção na apresentação de fechamento e deixem registrado para que num futuro outras pessoas possam se beneficiar desse compartilhamento de experiências feitas por vocês. Beleza? Galera, essa foi a nossa aula de gestão de crise, de uma forma bem condensada. Eu passei os principais comportamentos que vocês precisam adotar na hora de gerenciar uma crise. Assistam mais de uma vez e conversem com os outros sobre problemas e crises. Essa troca de experiência vai ser a tua maior escola sobre gestão de crise. Beleza? Até a próxima aula de gestão de fornecedores. Adiós!